que mostraram que a seroprevalência do SARS-CoV-2 ou do novo coronavírus é de 3,79 na cidade de Maputo e que o novo coronavírus está disperso em todos os 7 distritos urbanos da cidade de Maputo, onde foi implementado o inquérito. E dos diferentes distritos urbanos da cidade de Maputo, o distrito Carramanculo foi que apresentou as maiores taxas de seropositividade, seguido do distrito Camubucuana e a seguir de Catembe, e o distrito Canhaca foi o distrito que apresentou a menor percentagem de seropositividade do novo coronavírus na cidade de Maputo. 3,79% de seroprevalência, o que é que isto significa em termos práticos? Em termos práticos, significa que existe esta exposição ao novo coronavírus e que deve-se tomar em conta as medidas de prevenção. Este número é relativamente menor que o resultado que foi visto na cidade de Nampula, mas foi superior à seropositividade encontrado no inquérito implementado na cidade de Pemba. Portanto, tendo em conta o número da população na cidade de Maputo, nós consideramos uma seropositividade de alguma forma elevada. Entre os grupos mais expostos para a Covid-19 na cidade de Maputo estão os vendedores de mercados e também transportadores. Depois vêm os profissionais da segurança, os profissionais da saúde e outros. Que medidas adicionais estão a ser tomadas para reduzir este nível de risco? Como bem disse, ao nível dos profissionais, dos grupos profissionais que foram testados ou que foram abrangidos neste inquérito, os vendedores de mercado foram os que apresentaram as maiores taxas de seropositividade, a seguir os estabelecimentos comerciais. E é importante neste momento garantirmos para os mercados uma melhor reorganização destes locais para garantir um maior distanciamento possível entre os vendedores e também entre os utentes destes diferentes mercados, tanto formais como mercados informais. Esta é uma das principais medidas que deve ser tomada de acordo com os resultados deste inquérito. Doutora, acho que algo também que se mostra neste inquérito é que nos outros sítios os profissionais de saúde têm uma posição no que toca à exposição um pouco mais acima do que aqui se verificou. A que é que se deve esta situação? Aqui primeiro são os vendedores, depois os estabelecimentos comerciais, se não me falha a memória, depois vêm os agentes de segurança e só depois os profissionais de saúde, que são quem na verdade está na linha da frente, ou mais à frente na linha da frente, se me permite dizer. Pois, é realmente um dado diferente daquilo que foi o inquérito, por exemplo, na cidade de Nampula. Isto, não, de alguma forma, mostra que os profissionais de saúde podem estar a proteger-se ou a usar corretamente o equipamento de proteção individual, mas não deixa de mostrar que existe a Covid-19 e que os profissionais de saúde também estão expostos à Covid-19. E quando se fala de profissionais de saúde é importante referir que não se trata apenas de médicos, de enfermeiros e de técnicos de laboratório, que são, por acaso, o grupo mais afetado a nível dos profissionais de saúde, mas é importante ter em conta também o pessoal administrativo e todo o pessoal de apoio a nível das unidades sanitárias. Doutora Ivalda Massicame, para quando é que se prevê o pico em Moçambique, se é que ainda não foi atingido no que toca aos casos de Covid-19? A cidade de Maputo, neste momento, é a cidade com o maior número de casos cumulativos de Covid-19, comparativamente às restantes províncias do país. É também a província com o maior número de internados e também com o número de óbitos a nível cumulativo. Não é possível neste momento prever exatamente quando será o pico da Covid-19 na cidade de Maputo e em outras províncias do país, pois esta questão depende de vários fatores, incluindo o fator individual. Depende muito daquilo que são as medidas que cada um de nós como indivíduos, tanto da cidade de Maputo como das outras regiões do país, estamos a garantir. Okay? É importante garantirmos que, como cidadãos,
nós estejamos a nos precaver e cumpramos com todas as medidas de prevenção da Covid-19 para que possamos adiar o máximo possível o pico da Covid-19. Saíram os resultados do inquérito epidemiológico, ainda que sejam resultados preliminares. Maputo está numa situação de transmissão comunitária que é também provocada por alguns comportamentos de risco. Quais é que são, segundo o que o relatório encontrou, e estão a ser tomadas medidas específicas de acordo com a situação de cada distrito, se é que esta situação é heterogénea? De acordo, o nosso inquérito epidemiológico conseguiu mostrar que a Covid-19 está dispersa a nível de todos os distritos urbanos, como disse anteriormente, em alguns com maior exposição que outros, mas as medidas de prevenção devem ser reforçadas a nível de todos os distritos urbanos, para aqueles com maior exposição ao novo coronavírus, para que possamos controlar a situação, e para aqueles distritos urbanos com menor nível de exposição, para que não possam alcançar níveis mais elevados. E o comportamento, como mencionou, é realmente um fator importante que nos levou à transmissão comunitária que estamos atualmente. Coincidentemente, o padrão de transmissão comunitária na cidade de Maputo foi decretada no momento em que estávamos a implementar o inquérito epidemiológico, e este inquérito traz-nos hoje informação que nos vai apoiar com certeza a perceber que medidas específicas devem ser implementadas a nível das diferentes comunidades e também a nível dos grupos profissionais. Mas o mais importante, para além do engajamento das autoridades locais, é importante a consciencialização individual de que o meu comportamento afeta não apenas a mim, mas também a minha família e a minha comunidade. Doutora, sempre quando se faz o balanço de casos positivos registrados em 24 horas, a cidade de Maputo nos últimos dias tem aparecido em primeiro lugar e depois vem a província de Maputo. Ontem, por exemplo, registrou 54 dos 70 casos que foram reportados. Há risco desta parte do país, a província de Maputo, passar também para o nível de transmissão comunitária? Sim. Existe o risco da província de Maputo passar para o padrão de transmissão comunitária, e o Ministério da Saúde tem monitorado as tendências da Covid-19 nesta província. E tendo em conta que existe esta região metropolitana, que é a cidade de Maputo e a província de Maputo, não podemos ignorar o fato destas duas regiões estarem interligadas. Para o inquérito epidemiológico foi possível testarmos também não apenas indivíduos residentes na cidade de Maputo, mas tendo em conta que foram abrangidos diferentes grupos profissionais, foi possível também usar o teste rápido para indivíduos que, apesar de trabalharem na cidade de Maputo, residem na província de Maputo. E o mesmo será feito no momento em que estivermos a implementar o inquérito na província de Maputo, com certeza também serão abrangidos indivíduos que, apesar de trabalharem na província de Maputo, residem na cidade de Maputo. Portanto, esta conexão entre estas duas províncias não deve ser ignorada, e as medidas de controle da Covid-19 devem ser implementadas conjuntamente, como já mencionou ontem o Ministro da Saúde. Doutora, sente que as pessoas têm estado a responder positivamente aos apelos que têm sido feitos pelo Instituto Nacional de Saúde, pelo Ministério de Saúde e pela OMS relativamente ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19? Vamos ter em conta que também a situação dos mercados, em que mesmo reorganizados os vendedores voltaram a se fazer aos passeios e a criar aglomerados. Pois, é importante que as medidas de prevenção sejam cumpridas diariamente e regularmente. Não se estava à espera que esta situação se prolongasse, como está a acontecer, portanto é importante cada um de nós perceber que, para que se possa controlar a pandemia da Covid-19, não só na cidade de Maputo, mas em todo o país, é importante a responsabilidade individual. Os governos locais têm um papel importante em garantir o saneamento,
do meio para que a população possa ter acesso à água para o cumprimento de uma das medidas importantes, que é a lavagem das mãos, mas o comportamento individual dita muito aquilo que vai ser o percurso ou o futuro da nossa cidade de Maputo e também do nosso país em termos da pandemia da Covid-19. É importante o uso regular e frequente da máscara e o uso correto da máscara. Não importa apenas termos uma máscara, temos que usar corretamente e regularmente. É importante lavarmos as mãos frequentemente. E uma das medidas que dificilmente se controla é a aparição em conglomerados, que quanto mais juntas estiverem as pessoas, maior é o risco de transmissão da Covid-19. Isto é possível tendo em conta o sistema de transporte nacional? É um dos desafios, não só da cidade de Maputo, mas é importante garantirmos que não hajam enchentes nos nossos transportes, é importante garantirmos o arejamento dos transportes coletivos e o uso da máscara não só pelos passageiros, mas também pelos motoristas e pelos cobradores dos transportes semi-coletivos. Doutora, hoje por acaso começa a segunda fase de relaxamento das medidas do estado de emergência impostas pela Covid-19, imposto este estado de emergência pela Covid-19, perdão. Há aqui alguns casos que vão surgindo nas escolas e que depois exigem a testagem de contatos, o protocolo normal das entidades da saúde. O INS tem testes o suficiente para estar à vontade nesta época de relaxamento de medidas em que vão sendo detectados alguns casos de Covid-19 em lugares como escolas? Certo. O país está preparado para testar todo o indivíduo que tenha critérios para a testagem da Covid-19 no nosso país, mas é importante, tendo em conta esta questão do relaxamento e tendo em conta que já estamos a ir às escolas, garantirmos que nós, como cuidadores, como pais e educadores... ter consciência de que a responsabilidade continua partilhada. Exatamente. É mesmo importante nós prepararmos os nossos filhos para a retoma às aulas presenciais e é importante também que os educadores e os professores também estejam alertas para os cuidados que as crianças devem tomar nesta altura. Os diferentes setores, no último discurso do Presidente da República, deviam coordenar para evitar o surgimento de novos focos de transmissão da Covid-19. Sente que há esta coordenação, por exemplo, entre o setor dos transportes, da educação e da saúde? Com certeza existem grupos multissectoriais em todas as províncias do país que estão a trabalhar conjuntamente para garantir o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 e garantirmos que, como governos, tenhamos todo o aparato disponível para que o cidadão possa cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. Doutora, se calhar aqui a última pergunta, que vem mesmo em jeito de curiosidade, lendo alguma imprensa internacional, acabamos constatando que diz-se, por exemplo, que na Suíça há alguns testes que tinham defeito e produziram falsos casos positivos da Covid-19. Que mecanismos de segurança nós temos para ter a certeza de que o teste está mesmo com a qualidade certa e evitar, por exemplo, casos positivos ou casos de falsos positivos? Antes de se implementar qualquer teste diagnóstico no nosso país, é feito um procedimento denominado validação do teste, uma validação interna que permite garantir que existe chamamos uma boa sensibilidade, uma boa especificidade do nosso teste para garantir que tanto os indivíduos negativos são diagnosticados negativos e que os indivíduos positivos são diagnosticados positivos. Portanto, o nosso país tem toda a componente laboratorial pronta e todos os procedimentos corretos para garantir que não hajam testes falsos no nosso país a serem implementados. Em todo o mundo há uma corrida desenfreada para achar a vacina. Nós estamos atentos, estamos a contribuir. Como é que estamos neste sentido? Sim. Existem estudos neste momento em Moçambique, particularmente na cidade de Maputo, que serão implementados a nível do Instituto Nacional de Saúde, em colaboração com outros parceiros internacionais, estudos multicêntricos que vão permitir a nossa participação como país na luta
contra uma vacina e contra medicamentos mais apropriados para o tratamento da Covid-19. Como é que o INS, como uma entidade com toda a propriedade neste assunto de pesquisas na área da saúde, tem lidado com alguns anúncios que vão surgindo de vacinas da Rússia, alguns testes que estão a ser feitos de vacinas chinesas no Brasil? Nós temos aqui a possibilidade de começar a fazer parte de alguns ensaios de vacinas ou não estamos a fazer ainda contactos nesse sentido? Existem sim contactos a serem feitos. O Instituto Nacional de Saúde pertence a redes de investigação internacionais que estão na corrida da vacina contra a Covid-19 e que dá vacinas contra outras doenças também como o HIV, e estamos atentos e envolvidos de alguma forma nestas colaborações internacionais. Doutora Ivalda Massicam, muito obrigado por ter estado connosco no Manhã Noticiosa. Muito obrigada. Estivemos com a doutora Ivalda Massicam, falávamos então dos resultados do inquérito epidemiológico de nível preliminar que foram apresentados ontem pelo Ministério da Saúde. Os resultados definitivos ainda virão. A doutora Ivalda acabou aqui ajudando-nos a perceber a colaboração de Moçambique na busca da cura e também alguns desafios que há ainda a nível interno para o controle ou o cumprimento integral das medidas de prevenção da Covid-19. Vamos avançar para uma breve pausa, não sei daí, voltamos no terceiro e último bloco para lhe apresentar mais novidades. Até já!